A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que o Senhor Jesus espera de nós, que nós oremos sempre e que nunca desfalecemos de orar. Quero falar no dia de hoje sobre a oração. Na verdade, nós oramos bem pouco. A Bíblia declara que nós devemos orar sempre. Efésios capítulo 6, verso 18, nos fala outro verso do apóstolo Paulo, terminando sua carta aos Efésios 6, 18, Paulo fala assim, olha, que nós devemos orar em todo tempo. Olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo e orar com toda oração. Sabe que há diferentes tipos de oração. Há a súplica, a intercessão, há o agradecimento, há a confissão, há a petição. Muita gente pensa que orar é só pedir. Não, a Bíblia também diz, e orando, confessai os vossos pecados. Então nós devemos confessar também, orar com todo tipo de oração, orar com gratidão, orar com confissão, orar com toda oração e súplica. O apóstolo Paulo fala. Então devemos orar sempre, orar em todo tempo, orar com toda oração e orar abundantemente, seja abundância, de oração. Por isso que eu digo que nós oramos pouco. Olha a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz, orando abundantemente, dia e noite. Devemos orar abundantemente, devemos orar de dia e orar de noite. Tem gente que só ora de dia, esquece de orar à noite. Tem gente que ora à noite e acorda de manhã tão apressado para ir trabalhar, que esquece de orar de dia, esquece de orar durante o dia. Nós devemos orar dia e noite. Atos 3 diz que Pedro e João subiam ao templo à hora nona, a hora da oração. Orar abundantemente, orar de dia, orar de noite. 1 Tessalonicenses 5, 17 também diz assim, orai sem cessar. Ora, se nós vamos orar abundantemente, orar de dia, orar de noite, Paulo acrescenta orai sem cessar. Ou seja, quer dizer, devemos orar de madrugada, à tarde, dia, à noite, todo o tempo devemos orar. Como Jesus disse, orar sempre. Por isso que eu digo que nós oramos pouco. Não é sempre que estamos orando, não é que estamos orando sem cessar. Sem cessar significa que você acaba de dizer o amém, está pronto para começar outra oração. Orar é essa comunicação constante com Deus. Então, orar sempre, orar em todo o tempo, orar com toda oração, orar abundantemente, orar de dia, orar de noite, orar sem cessar. Mas Judas também nos traz na sua carta, a sua pequena carta, carta de Judas, só tem um capítulo, Judas só tem um capítulo e 25 versos, no verso 20 do capítulo 1, diz assim, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a santíssima fé, a obrigação de edificar nós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como é importante quando orarmos no Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo também para que nós oramos. Romanos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, orando no Espírito Santo. E quando nós vamos orar no Espírito Santo, às vezes vamos fazer a oração
que Paulo menciona em 1 Coríntios 14, que diz assim, olha, porque se eu orar em língua estranha, orar no Espírito Santo é também orar em língua estranha. Por isso que aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo recebem uma bênção, orar em língua estranha. Mas não devemos só orar em língua estranha. Paulo diz, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Devemos orar também com entendimento, entendendo o que estamos fazendo, orando, pedindo também a vontade de Deus em nossas vidas. Então, falando da oração, nós oramos pouco, não é verdade? Olha só, primeiro, devemos orar sempre. Segundo, devemos orar em todo o tempo. Terceiro, devemos orar com toda a oração. Quarto, devemos orar abundantemente. Quinto, devemos orar de dia. Sexto, devemos orar de noite. Sétimo, devemos orar sem cessar. Oitavo, orar no Espírito Santo. Nono, orar em língua estranha. E décimo, orar com entendimento. Que eu e você possam orar mais. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist, ali você vai achar um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.